O índice de confiança da indústria da Fundação Getúlio Vargas cresceu só 0,1% em fevereiro, na comparação com janeiro, já com ajuste sazonal. É o segundo mês de relativa estabilidade do índice, essa variação está realmente dentro da margem de erro. O nível geral continua sendo neutro, ou seja, a confiança não é nem alta nem baixa, está muito próximo à média histórica recente da confiança do setor. Mas entre os setores, entre os segmentos e na distinção entre o resultado, entre a percepção da situação atual e de expectativas, há movimentos interessantes. Uma primeira coisa que eu queria ressaltar é que, comparando ao que aconteceu na média do segundo semestre do ano passado, o nível geral de confiança entre as principais categorias de uso da indústria já está mais próximo. No ano passado, a recuperação se deu toda puxada por bens de consumo, principalmente os duráveis, que estavam sob influência das medidas de estímulo do governo, da redução do IPI, mas também os não duráveis, fiéis da balança, sendo sustentados pelo crescimento contínuo da massa salarial, né? Nesse início de ano, enquanto os duráveis sofreram uma calibragem para baixo em termos de expectativas, né, razoável pela antecipação que já houve do consumo, o nível de endividamento das famílias, outros segmentos registraram melhora, né, ao longo dos últimos meses. Então, mesmo os segmentos da indústria voltados a investimentos já apresentaram alguma melhora. E aí, olhando o resultado de fevereiro da sondagem da indústria e partindo para a interpretação especificamente do que aconteceu em fevereiro, o resultado não é muito favorável. Depois de um resultado bastante favorável em janeiro, a indústria mostra que continua volátil. O índice da situação atual caiu e o nível de utilização da capacidade também. O nível de utilização que estava em 84,4 em janeiro, caiu 84,1, voltando ao patamar de dezembro. Esse resultado mostra que, quer dizer, a indústria que pela sinalização da confiança teria crescido em dezembro e mais ainda em janeiro, agora teria um ajuste com um crescimento próximo a zero ou negativo. Para os próximos meses, há um arrefecimento também nas previsões do ritmo de produção, mas a tendência se mantém. A tendência de crescimento pode ser interpretada como um crescimento, com todos os seus altos e baixos na volatilidade mensal, mas um crescimento, a indústria se manteria em terreno positivo, ainda que nesse ritmo médio aí dessa recuperação que se iniciou no segundo semestre do ano passado. Há uma sustentação de confiança num prazo um pouco mais longo, como se a indústria ainda não estivesse acelerando tanto o ritmo de produção num horizonte de 3 meses, mas em 6 meses estivesse confiante nisso. Isso é percebido pela variável da sondagem chamada de expectativas com a tendência dos negócios nos 6 meses seguintes. Essa variável está crescendo continuamente nos últimos meses. No momento, o indicador está em 152 pontos para uma média histórica de 139. Quer dizer, as indústrias estão no terreno de otimismo quando analisam o período de 6 meses. Esse é um dado favorável, né? Então, em síntese, o resultado da sondagem desse mês provoca uma revisão para baixo do crescimento no primeiro trimestre. Ainda assim, haveria a expectativa de um crescimento ainda positivo, mas com a manutenção da confiança para uma recuperação que viria mais forte no segundo trimestre. E ainda que haja também uma desaceleração em relação à expectativa de retomada de investimentos nesse fevereiro, quando observado em termos de médias móveis trimestrais, tanto as expectativas em relação dos produtores de bens de capital quanto dos produtores de material de construção, que são os segmentos da indústria na sondagem que tem uma conexão com a realização de investimentos, se mantém. Ou seja, um componente muito importante que se espera para a recuperação da indústria e da economia brasileira neste ano de 2013, que são os investimentos, estariam com esse resultado da sondagem da indústria de fevereiro, projetando uma recuperação, sinalizando uma recuperação
ainda tímida nesse primeiro trimestre, depois de tantos trimestres de desempenho muito ruim dos investimentos no país, mas ainda sustentando um otimismo que parece refletir uma expectativa de retomada um pouco mais forte no segundo trimestre de 2013.